Os olhos com sua fronte. Pai, nós te agradecemos por esse momento em tua casa. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações através da tua palavra que será exposta aqui, que trará verdades para nós, princípios, conceitos, que serão fortemente arraigados em nós. Eu tenho certeza que se internalizado por nós, fará um grande impacto na nossa vida, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Que eu não venha e não seja o objetivo desse momento aqui simplesmente oferecer um discurso eloquente, um discurso persuasivo. Mas eu te peço que o Senhor possa, em nome de Jesus, tomar posse, tomar lugar neste altar, tão somente me esvaziar de todo o conceito humano, e que essa palavra penetre o meu coração da tua igreja. Nós assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é a prioridade de Deus. Qual é o tema? Vamos lá? A prioridade de Deus. Eu achei um tema bem ousado, pastor. Porque quando eu assim pensei nesse tema, eu disse, uau, quem sou eu para falar da prioridade de Deus? Porque, veja, a minha prioridade eu sei qual é. A sua prioridade você sabe qual é. Mas nós falarmos sobre a prioridade de Deus é muita ousadia. Mas o texto traz para nós a ideia da prioridade de Deus. Porque sabemos, como pregadores, que ou o tema leva a gente para o texto, ou o texto tira o tema para a gente. E o texto nos dá a sugestão da prioridade de Deus. E eu quero trazer uma leitura, eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler apenas o versículo 1, 2 e 3, e depois nós vamos discorrer sobre ele, e falarmos alguma coisa sobre esse assunto tão pertinente, tão importante para a vida da igreja. Jonas capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, mas vamos ler apenas o verso 1, 2 e 3 inicialmente. Jonas, profeta menor, está lá no finalzinho dos profetas do Antigo Testamento. Jonas capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, o último capítulo do seu livro, são apenas 4 capítulos, e esse capítulo tem grandes lições práticas para as nossas vidas, nós vamos discorrer sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor, tá? Eu estou lendo com a versão Ra, tá? A Ra. Então, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Porque isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Melhor é morrer do que viver. Eu quero introduzir essa história, essa mensagem, na verdade, essa mensagem de hoje, falando do mercado de pets e plantas. Esse mercado tem crescido bastante. Inclusive, se você quiser empreender, abra um pet shop, abra uma floricultura, porque esse mercado tem faturado assustadoramente. Mesmo com a pandemia, ele foi um dos mercados que mais cresceram, porque as pessoas tentam de todas as formas humanizar aquilo que não pode ser humanizado, mas tentar substituir a presença da figura humana com plantas.
tentar substituir a figura da presença humana, do valor humano, com animais. Há quem diga até que um animal tem mais sentimento do que certos seres humanos. E às vezes a gente tem que concordar. Mas não estou dizendo que é errado cultivar. Eu já tive husky siberiano, vira-lata, poodle, já tive cachorrinhos, já tive plantinhas. Tenho plantinhas, Caleb pegou a plantinha dele lá. E é bom, é gostoso ter uma plantinha, é gostoso ter um cachorrinho, é gostoso, sabe, a gente cuidar de algo, é bem legal. Ninguém está falando mal sobre isso. Ninguém está sendo pejorativo em dizer que é negativo, mas esse mercado tem crescido porque existe uma supervalorização e uma tentativa de humanização, tá? Do animal de estimação, das plantas, tá? Plano de saúde para animais, né? Cada vez mais os produtos prêmios para que vista o animal, torne o animal um membro. Né? A tentativa de humanizar, uma tentativa de trazer de alguma forma a presença daquele ser que é um ser irracional, que é tão amoroso, que é tão alegrezinho quando você chega em casa, que é tão maravilhoso. Sabe, se for um gato não faz alegria nenhuma, né? Só chega perto de você e fica cheirando para ver se tem alguma comida. O gato é meio interesseiro. Mas o cachorrinho é mais alegre, é mais animado, faz uma festinha e tal, também na esperança de ganhar alguma coisa. Porque eles são animais. Eles estão pensando o tempo todo em comer alguma coisa. Tá? Eu chego perto do aquáriozinho de Caleb, onde ele tem uma betinha, ela já sobe assim, vai para a gente botar ração. Porque eles querem comer. Comer, comer, comer. Eles morrem de comer. Porque é o que mais eles sabem fazer, é comer, né? E dá trabalho para a gente limpar. Mas a verdade é que isso tem crescido. Esse mercado tem crescido. Plantas têm recebido nomes de seres humanos até. Essa minha planta se chama tal. Esse mercado tem crescido. Bom, a gente está diante de um livro que foi escrito 8 séculos antes da vida de Jesus. Uma capital, a capital de Nínive, onde Jonas recebeu a missão. Conhecemos a história de Jonas, desde o berçário do departamento infantil das igrejas. Quem está aqui hoje que não conhece, vai conhecer. Jonas, um profeta menor que recebe a missão de ir para uma cidade, uma capital do Império Assírio, Nínive. Ela era uma grande capital na época. Ela tinha uma reputação de uma capital cruel e opressora. Uma cidade conhecida como violenta, com práticas militares brutais, inclusive inimiga da nação de Israel. Eu estou falando de uma cidade horrível. Estou falando de um império assírio, de uma cidade dominada por um império assírio que era inimigo do povo de Deus. Inclusive, em outras passagens bíblicas, 2 Reis, inclusive, narra que Deus usou o povo assírio para castigar o seu povo, para trazer juízo ao seu povo. Então, eles eram vistos como inimigos. A teologia do livro de Jonas traz de que há um julgamento divino que torna-se manifesto a misericórdia universal de Deus. Está narrada dentro do livro de Jonas essa teologia. O julgamento divino, a misericórdia de Deus. Deus iria punir aquela nação, Deus iria trazer juízo para aquela nação, mas a nação, como nós sabemos, se arrepende. Jonas recebe a missão de levar a mensagem de arrependimento para aquela cidade. Ele foge, não vai, por quê? Porque ele diz que ele sabia que Deus era misericordioso. Se o povo se arrependesse, Deus poderia não castigar. E havia um sentimento, uma revolta.
na vida de Jonas muito grande, e ele queria não a misericórdia de Deus sendo aplicada na vida daquela cidade, na vida daquele povo, mas o juízo do Senhor. Isso acontece conosco hoje, sim ou não? Tem pessoas que a gente olha assim e diz, não, aquela merece que Deus pese a mão, sabe? Pese o pé, pese tudo que puder. Na verdade, em Jonas havia algumas características. Esse é um sermão biográfico e por isso me dá o direito de falar algumas características de Jonas. Primeiro, relutância e desobediência. Jonas foge da ordem divina de ir para Nínive. Capítulo 1, verso 3. Nacionalismo exacerbado. Jonas não queria a salvação dos inimigos. Tá? O nacionalismo exacerbado. Ele queria somente a bênção para o povo dele, mas ele não queria a bênção da salvação para outros povos. Isso existe hoje? Isso existe. Isso existe hoje. Teimosia e argumentação. Jonas persiste com raiva, mesmo após a lição divina. Jonas persiste. Tá? Um egocentrismo e uma preocupação pessoal. Jonas se preocupa mais com o seu conforto do que com a cidade. A gente vai falar mais sobre isso. Jonas, ele tem sinceridade em sua oração. Quando ele, angustiado, ora a Deus no ventre do peixe. Louva ao Senhor, exalta ao Senhor. O Senhor dá a ele uma segunda oportunidade. O peixe cospe ele em Nínive. E ali não tem como ele fugir mais. Ele tem que cumprir a missão do Senhor. E o que ele deveria fazer, sabe? Ele fez correndo e avisando. Se Nínive não se arrependesse, o Senhor iria destruir aquela cidade. O povo se arrepende, o rei, os animais, os povos, todo mundo jogou cinzas, se vestiu de pano de saco, proclamou um jejum de 3 dias e ficou lá clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor. E Deus não destruiu aquela cidade. Jonas, ele tinha uma consciência e uma função profética. Ele reconhece e vai. Tem pessoas que reconhecem a missão e vai por obediência, mas não por honra, como a pastora pregou ontem. Vai porque Deus está mandando, mas não por honra. Ele obedeceu por uma missão que cumpria ele, não porque ele estava honrando aquilo que Deus estava fazendo. Passividade após a pregação. Jonas esperava passivamente a destruição. Depois que Jonas prega, Jonas diz, esse povo é ruim, esse povo não vai se converter. Jonas sobe para o monte, ainda na cidade de Nínive, procura uma sombra, uma árvore, e ali ele fica, de lá de cima do monte, esperando as bolas de fogo, esperando o juízo do Senhor. Ele queria ver com os próprios olhos dele a destruição daquela cidade. Ele queria ver, e por isso subiu a um monte e ficou de lá de cima, vendo o que Deus iria fazer. Mas para a infelicidade de Jonas, o povo se arrependeu. O povo se converteu. E ele também, ele se tornou incompreensível à misericórdia de Deus. Jonas não entendeu a compaixão de Deus por aquela nação. Jonas não entendeu. Então, Jonas tinha essas emoções, esses dilemas, tá? Esses princípios nele que ele guardava por revolta, por mágoa, por ressentimento. A verdade, eu acho que Jonas hoje representa muito a igreja. Eu quero já aplicar as características de Jonas, porque a igreja de hoje, ela se comporta muito assim. Ela escolhe para quem vai oferecer o evangelho. Ela escolhe para quem vai levar o evangelho da graça. Para quem vai levar a palavra de misericórdia. Para quem vai levar a palavra, sabe, de juízo. Aquele ali precisa de uma palavra de juízo. Aquele precisa de uma palavra de misericórdia. Então, primeiro ponto do capítulo 4, Jonas fica irado com Deus. Jonas fica o quê? Irado com Deus. Imagina um servo de Deus irado com Deus. Isso é a coisa mais fácil de acontecer.
Não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente recebe umas missões de Deus que nos dá, sabe, uns sentimentos muito estranhos. Jonas fica profundamente raivoso diante da misericórdia de Deus para com os ninivitas. Jonas fica muito furioso. Veja o que ele diz no capítulo 4. Desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda em minha terra? Eu disse: eu não vou pregar para esse povo, porque se eu pregar e eles se arrependerem, o Senhor vai ser misericordioso. Eu vou fugir, mas eu não vou cumprir a missão. Jonas representa uma igreja endurecida. Jonas representa uma igreja, sabe, dura. Uma igreja nacionalista que só quer o Deus da salvação para ela. Mas Deus aqui já estava mostrando que a graça dele era universal. Diga universal. Calvino vai tremer agora na sepultura, mas se o Antigo Testamento serve de exemplo para o Novo, amém? Paulo diz que tudo que está no Antigo Testamento serve de luz para o Novo. E se Deus era o Deus de Israel, porque o Senhor queria salvar uma nação ímpia? Só para a gente refletir um pouquinho e discutir depois isso no café, ali no coffee. Ok, Gui? Eu quero dizer para você, queridos, o Senhor é soberano, amém, queridos? Diga: a graça dele é para todos. Porque ele disse: vai para Nínive e prega. E se o meu povo, se esse povo não se arrepender, eu vou destruir eles. E eles se arrependeram. E Jonas não gostou, porque Jonas era calvinista. Jonas disse: eu quero que só o povo de Israel seja salvo. Jonas disse: eu quero somente que o meu povo alcance a graça de Deus. Muita gente na igreja age assim hoje. Muita gente seleciona para quem vai a bênção. Deus não seleciona para quem vai a bênção. Deus está pronto para abençoar todos. Amém, queridos? Eu gosto muito de uma frase que o Luiz Hermínio diz assim, Jesus não se converteu e foi para dentro de uma igreja evangélica. Jesus é Jesus, irmãos. Deus é Deus, Ele está acima. Amém, queridos? Ele está acima de tudo e de todos. A graça dele é universal. O favor dele é para quem ele quiser estender. É bem verdade que ele é Deus do povo de Israel. Sim ou não? É bem verdade que ele tem um povo escolhido. Mas quando ele quer estender a sua graça para um povo, ele ali escolhe e derrama a sua graça, a sua bondade. A iniciativa foi de quem? Foi dos ninivitas ou foi de Deus? Foi de Deus. Então ao Senhor pertence a salvação. Por isso que Jonas disse no capítulo 2, lá no ventre do peixe: ao Senhor pertence a salvação. Eu não posso impedir a ação de salvação de Deus na vida das pessoas. Eu oro para que essa palavra mude o meu coração. Eu oro para que essa palavra mude o teu coração. Eu oro para que a gente seja quebrado pela graça de Deus. A Bíblia diz que quem muito foi perdoado, muito ama. Mas às vezes a gente vai passando o tempo na igreja e se esquece de onde Deus tirou a gente. Ei, querido, Deus te tirou do lamaçal do pecado. Tu não era digno nem de abrir a Bíblia. Tu não era digno nem de dobrar os teus joelhos mais. Tu não era digno nem de estar sentado numa cadeira dessa. Eu não sou digno nem de estar aqui pregando para vocês. É tudo graça. É tudo graça e misericórdia em favor de Deus. Na minha e na tua vida. Mas a igreja está como Jonas. Uma igreja como Jonas não cresce.
Uma igreja como Jonas não permite Deus ser misericordioso. Uma igreja como Jonas não permite Deus usar de sua graça, inclusive gera problema quando pessoas se convertem. Porque quando Jonas viu que o povo se converteu, a primeira atitude de Jonas no capítulo 4 foi ter ficado irado. Diga, irado com Deus. Ele não ficou irado com o pastor. Ele ficou irado com Deus. Diga, irado com Deus. Deus salva quem Ele quer, queridos. Ao Senhor pertence a salvação. Amém? Ah, mas o povo é assírio. O povo não é israelita. O povo não é bom, o povo não é nem dizimista. Como é que Deus, o povo matou o povo de Israel? Deus vai lá e diz, se não se arrepender, eu vou matar vocês, o povo se arrepende. Diga assim, quando Deus quer se revelar, Ele oferece a graça. E se o pecador receber, ele vai ser salvo. Ah, mas ele recebeu porque ele era um eleito. Quem disse que o povo assírio era eleito? Os eleitos eram o povo de Deus. Os assírios não. Pense no problema teológico que a gente tem agora. Os assírios não eram eleitos. Os israelitas eram eleitos, William. Vamos mandar essa mensagem para Augusto Nicodemo para ver se ele desata esse nó para a gente? A Bíblia está certa, queridos. Amém? Diga assim, a Bíblia está certa. Não é nem Armínio, nem Calvino. A Bíblia está certa. Diga, a Bíblia está certa. Deus é Deus do povo de Israel. Deus é Deus do povo que Ele quiser salvar. Porque Ele é Deus. Aleluia! Amém, queridos? A Bíblia está certa. Não fique nem com Armínio, nem com Calvino. Fique com a Bíblia. Aí tem crente que não fica com a Bíblia porque não lê Bíblia. Aí tem que seguir alguém, igual um papagaio. Siga a Bíblia, meu querido. Leia a Bíblia. Amém? Busque na palavra de Deus o entendimento e a revelação para que você não viva. Tem gente que não fala com um porque é arminiano. Tem gente que não fala com outro porque é calvinista. Eu falo com todo mundo, irmão. Eu digo graça e paz e digo paz do Senhor. Graça e paz é os tradicionais. Paz do Senhor é o pentecostal. Eu vou lá. Eu prego nas duas igrejas. Vou lá na Assembleia de Deus e dou glória e tal, amém. E chego aqui na minha igreja e digo graça e paz. Porque Deus, o Deus é o Deus da palavra, é o Deus da Bíblia. Eu confio no Deus das Escrituras, queridos. Está aqui, não tem livro mais escatológico, não tem livro mais, aliás, soteriológico, que ensina a doutrina da salvação do que o livro de Jonas. Mas Jonas ficou irado, representando a igreja de hoje, que não está preparada para o tamanho da graça de Deus. Diga assim, nós não estamos preparados para administrar o tamanho da graça de Deus. Nós não estamos preparados. Nós temos dificuldade de aceitar a ação de graça do Senhor. Jonas representa a igreja. Segunda ação de Jonas, a repreensão divina. A pergunta direta a Deus, questionando a legitimidade de sua intensa ira. Deus disse, por quê? Versículo 4, e disse o Senhor, é razoável a tua ira? Qual é a razão porque você está tão irado? Então Jonas saiu, sabe, da cidade, assentou-se no oriente, e ali está uma irmanada e repousou debaixo dela a sua sombra, até ver o que acontecia com a cidade. Jonas foi para lá, para cima, disse, eu quero ver o que, é que vai acontecer. Vai vir pau. O povo ruim tem que morrer. Jonas foi para lá, para ver o que Deus ia fazer. Ah, queridos, Jonas representa a igreja de hoje. A gente não clama pela graça. A gente clama pelo juízo. A gente quer ver Deus pesar a mão. Tem gente que tosse mais quando vê um crente pagando preço do que quando vê recebendo vitória.
Essa palavra é para mexer com a gente hoje. Essa palavra, ela vem cortar o profeta, ela vem cortar a igreja, ela vem trabalhar o nosso ego. Tá? Jonas, ele espera, tá? A espera de Jonas é a providência divina. É a terceira atitude, a terceira cena que acontece, a atitude de Jonas de se afastar da cidade, de construir um abrigo, de observar o seu destino, e o ato de bondade de Deus de fazer crescer uma planta para proporcionar sombra e alívio a Jonas. Jonas ficou muito grato. Deus fez uma planta nascer, ficou ali debaixo da planta. Mas aí vem uma grande lição da parte de Deus, versos 7 e 9. Versos 7 ao 9. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou verme, o qual feriu a planta, e esta secou. Verso 8. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas estava muito indignado. Ele estava muito sem paciência. Ele pedia a morte o tempo todo, tá? E aí, queridos, tornou o Senhor a falar com ele e disse: é razoável a tua ira? Ele disse: sim, é razoável a minha ira até a morte. Que eu estou aqui em paz e o Senhor comeu essa plantinha aqui com verme. Jonas era difícil. A igreja de hoje é difícil. A igreja de hoje, ela dá valor às plantas e os animais mais do que a vidas. A igreja de hoje dá valor às coisas mais do que a pessoas. Ela dá valor a estatutos, a normas, a regras. Mas está na lei, está no estatuto da igreja. Tem que punir, tem que fazer, tem que tirar. Tem que usar. Se não tiver, é rebelde. Se não fez, é porque é rebelde. A igreja é pegada à norma, à lei, à prática litúrgica. Mas por que mudou o culto? A irmã passou meia hora ali naquela oração. Que irmã maluca. Ela passou porque o Espírito Santo de Deus falou com ela. Amém, queridos? Porque o Espírito Santo bagunçou a liturgia, meu irmão. Ele tem liberdade. Ele pode ter liberdade. O culto é dele. A igreja é dele. O reino é dele, a obra, mas a liturgia daqui não é assim. A liturgia não é dessa forma. Só canta o chip, não, só canta tradicional. Não pode ter parede preta, tem que ter branca, tem que ter cinza, tem que ter bege, tem que ter uma pé. Se for mandar cada um escolher uma cor aqui, a igreja vai ficar um bloco de carnaval, porque cada um vai escolher uma cor diferente. Cada um vai dizer verde é melhor, outro vai dizer azul também, outro vai dizer por mim fica preto, outro vai dizer um cinzinha claro, outro vai dizer um azul bebê, outro vai dizer um palha. Não, na verdade eu gosto de pérgamo. Outro vai dizer assim, por mim eu gosto de um amarelo. Outro vai dizer um verde limão, ficaria muito bonito, a igreja ficaria bem jovem. E assim vai, irmão. Você acha que Jesus está preocupado com a cor das paredes da igreja ou com vidas? Você acha que Jesus está preocupado com a cor da parede da igreja ou com vidas, irmão? Você acha que muito mais vale para o Senhor a cor da parede ou o que está sendo falado para as vidas? Ou a forma que a gente está abraçando as vidas? Ou como a gente está acolhendo as vidas? Ou como a gente está se preocupando um com o outro? Ou como a gente está discipulando, treinando, preparando, forjando, sabe, irmãos? Confrontando o irmão em amor, sabe? Tem ovelha que é rebelde, eu digo ovelha da coisa. Diga ovelha da coisa. Ovelha da coice, querido. Não é toda ovelha que gosta de ser puxada pelo pastor, não. Ela esperneia. Ela é rebelde. Rebelde. Mas você foi chamado para ser boca de Deus. Eu fui chamado para ser boca de Deus na tua vida. Nem sempre eu vou falar o que agrada aos teus ouvidos. Ah, eu vou sair da igreja, o pastor magoou. Saia, você não sabe ser ovelha. Você não sabe ser ovelha. Ovelha tem ouvidos. Amém, queridos? Cisca. Mas meu pastor. Depois diz. Pior que ele está certo. Mas nós temos que nos prepararmos
Porque nós estamos valorizando muito mais coisas do que pessoas. Estamos valorizando muito mais a estrutura. Do que adianta ter grandes estruturas vazias? Do que adianta ter grandes departamentos, ter grandes projetos, onde as pessoas não têm acesso, onde as pessoas não têm oportunidade? Não, mas aqui o grupo já está fechado. Tem igreja que é assim. Aqui não, amém, queridos? Glória a Deus. Mas Jonas fica revoltado. O Senhor manda uma lagarta comer a árvore, a planta seca, e Jonas fica num calor intenso, revoltado. O Senhor questiona: por que você está com essa ira? Ele disse: eu quero é morrer. Eu não tenho sossego. É Jesus ensinando o crente, querendo abrir a mente dele. Diga: o Senhor quer abrir a minha mente. O Senhor quer abrir, quer expandir a nossa mente, mas a gente está ali com raiva. Brabo. Diga assim: eu não sou brabo. Eu senti muita... Teve gente que ficou... O Senhor disse 2 vezes: por que você está tão irado comigo? E se eu sabia, o Senhor é misericordioso. E se ele... Depois o Senhor vai e manda o verme comer a plantinha, e Jonas fica: que desgraça, que... É assim que acontece. Aí Deus olha para ele e diz assim: olha, veja que coisa linda. Tornou o Senhor a ter compaixão da planta. Tornou o Senhor... Tens compaixão, melhor dizendo, tornou o Senhor a falar com ele e disse: tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho nenhum? Eu pergunto a você: quem é que faz a planta crescer? A gente só bota água. Sim ou não? Às vezes a gente esquece o dia de botar água e ela ainda está viva. Não nos custou nada. Nada. E às vezes a gente está ali, Jonas sendo representado na figura da igreja, valorizando aquilo que nem ela mesma fez, valorizando aquilo que muitas vezes não foi ela nem mesmo que deu, não foi ela nem mesmo que plantou, não foi ela nem mesmo que cultivou, não gerou, mas está valorizando coisas secundárias. Diga: a prioridade de Deus. A prioridade de Deus. Aí vem o Senhor ensinar a prioridade dele para Jonas. E aqui onde é que está a resposta do nosso tema. Ele vai dizer assim, verso 11: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Eu vou ter que destruir simplesmente porque são maus? Eu não vou dar uma oportunidade de arrependimento? Eu não vou levar uma palavra para que eles se arrependam? Eu não vou mandar um profeta dizer: olha, se vocês não se arrependerem do caminho mau, o juízo do Senhor vai vir sobre vocês. Eu não vou abrir uma porta de graça. Tem 120.000 pessoas ali que não sabem discernir da mão direita para a mão esquerda, não tem juízo, não tem princípio, não tem valores nenhum. E inclusive muitos animais. Eu vou destruir a minha criação. Diga assim: a prioridade de Deus é a obra da sua criação. A prioridade de Deus é tudo que Ele fez, é tudo que Ele formou, são vidas. Ele não iria destruir, ao contrário do que muitos pensam, que o Deus do Antigo Testamento era Deus que mandava matar, esfolar.
estourar a cabeça de gente, menino, mulher, tudo. Não, queridos. Deus não fazia nada sem que antes não anunciasse sua graça, sem que antes não desse a oportunidade daquela nação se arrepender, daquela nação ser ali conduzida pela nação de Israel, ser desenvolvida ali inclusive os estrangeiros poderiam ser recebidos pela nação de Israel e por meio da lei de Moisés serem recebidos e cultuarem ao Senhor e oferecerem suas ofertas e se converterem. A nação de Israel, pela lei de Moisés, nunca foi fechada para nenhuma outra nação entrar. Nunca foi fechada. Nunca foi fechada, queridos. Eu quero dizer para você, a prioridade de Deus é vidas. E quando eu estava lendo essa mensagem, o Senhor me constrange dizendo, a minha prioridade, filho, é vidas. A minha prioridade não é estrutura, não é a cor da parede. A cor da parede eu deixo isso com vocês. Quantas luzinhas vão ter? Fica com essa parte. Se vai ter uma lanchonete, uma creche, ou coisa, eu me preocupo com vidas. Amém, queridos? Porque a prioridade de Deus é a vida. A prioridade de Deus não é quanto custa cada vida, é o valor da vida completa. Não é quanto você custa para a igreja, é quanto o seu valor é completo para Deus, queridos. Ah, que coisa extraordinária. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso, diga amém. O mercado de pet tem crescido porque muita gente tem valorizado muito mais os animais do que a vida. Verdade é essa. As pessoas não sabem mais conviver com o outro ser humano. Não sabe mais conviver. Ninguém está mandando aqui deixar de ter um cachorrinho, não. Cuide do seu cachorrinho. Às vezes os animais nos ensinam a ser gente. Às vezes os animais nos ensinam a ser amoroso. Às vezes os animais, as plantinhas, a gente ensina a Caleb a ter cuidado com as coisas, botando água na plantinha. A plantinha tem uma lição muito grande. Mas a plantinha nunca pode substituir uma pessoa. Um cachorrinho tão lindinho nunca pode substituir uma pessoa. Agora, se ninguém tem ninguém, um cachorrinho seria uma boa companhia. É melhor do que estar sozinho. É uma companhia muito agradável. Mas o que não pode é a gente amar mais os animais do que os seres humanos. Deus amava tanto os 120 mil moradores de Nínive como os animais. Deus amava todos. Deus amava todos. Diga, Deus amava todos. Eu quero aplicar para nós essa mensagem dizendo assim: tenha paciência e entenda a misericórdia universal de Deus. Amém, queridos? Não adianta você dizer, Senhor, eu sabia. Sabe por que você vê gente fazendo mal e elas não estão tomando na cabeça uma bola de fogo? Porque Deus é misericordioso com elas também. Assim como Deus é contigo, Deus é com. Assim como tu é filho e ela te feriu e te fez mal, ela também é filha e vai ter com Deus e vai também aprender com Deus e vai receber da graça de Deus. Porque Deus, Ele é misericordioso. Diga assim, Deus é misericordioso. Deus tem uma graça universal. Deus tem um cuidado especial por toda a sua criação. Deus tem um cuidado especial por toda a sua criação. Sem mencionar todos, ele diz assim, inclusive os animais. Uma menção ao cuidado de Deus, não só pelos seres humanos, mas inclusive pelos animais que existiam em Nínive. O Senhor, Ele tem cuidado com os seus. Ele tem cuidado. Ele ensina a Jonas a ter cuidado com vidas. Amém, queridos? Se preocupe com o seu irmão. Se preocupe com você. Se preocupe com a sua igreja. Se preocupe, sinta falta, ligue.
Ah, mas isso é papel do pastor, dizime e oferta para ele fazer isso. Não, você não dizime e oferta para isso. Você dizime e oferta para honrar a Deus na tua vida. Amém, queridos? Agora o cuidado é de todos, para com todos. O cuidado é de todos. Amém? O cuidado é de todos. Então, o questionamento não vai levar a lugar nenhum. A desobediência da igreja também não vai levar a lugar nenhum. Então, devemos estender a graça recebida. Você está estendendo a graça que você recebeu? Você recebeu a graça de Deus? Você está estendendo a graça que você recebeu? Você vem para a igreja com alguém, você traz algum amigo do trabalho, você traz alguém para a célula, você traz alguém para o culto jovem, para o culto de homens, para o culto de mulheres. Você faz com que a graça de Deus se estenda a outras pessoas. Então, Jonas precisava entender que a prioridade de Deus era o cuidado com a sua obra-prima, a vida. A vida humana. A vida humana. A vida humana. Jonas recebe essa lição tão forte no versículo 10 e 11. Eu quero concluir com esse texto para trazer à nossa memória. Na versão NVI diz assim: você tem pena dessa planta, embora não tenha feito nada para que ela cresça. Ela nasceu à noite e já morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que nem sabe discernir da mão direita entre a mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? A pergunta é: não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Às vezes eu me questiono se o livro de Jonas não foi escrito como um testemunho do próprio Deus para tratar o seu profeta. Seu profeta que não tinha um coração misericordioso. Tem muita gente assim na igreja. Pessoas que não têm compaixão. Tem pessoas que esfriaram na fé. O seu coração congelou. Eu não estou dizendo com isso que você não deva ter suas reservas, seus critérios, seus limites. Mas entenda que os seus limites e seus critérios, eu digo isso inclusive para mim, eles não estão acima dos limites e dos critérios de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Quando Deus quer atravancar, irmãos, com uma salvação, com um projeto de salvação, quando Deus quer fazer, Ele vai fazer. Diga assim, Ele vai fazer. Quando Deus quer salvar, Ele vai salvar. Quando Deus envia uma mensagem de arrependimento, uma mensagem, uma porta de arrependimento, uma porta de graça, uma porta de esperança para uma vida, Ele vai enviar, queridos. E se Ele disser assim, é tu que vai levar a mensagem, não adianta tu dizer: pastor, eu tenho uma missão para o senhor. Não adianta você dizer: pastor, você é a mulher ideal para fazer. Não. Quando Deus disser assim, é você, é você. E aí não adianta você fugir. Não, Senhor, eu não. Manda outro. Não, eu não. Eu vou para Tarsis, eu vou pregar o navio para outro destino. O que aconteceu com Jonas? Jonas foi lançado ao mar. Jonas gerou prejuízo para a embarcação onde ele estava. E eu não vou nem entrar nos detalhes e nos pormenores disso, porque quando a gente está fora do propósito de Deus, a gente começa a dar prejuízos. A gente começa a gerar danos. A carga do navio começou a ser jogada fora. E os homens não entendiam. Disseram assim: vamos lançar a sorte. Vamos saber por que está acontecendo isso conosco. E quando lançaram a sorte, caiu sobre quem? Sobre Jonas. Jonas disse: me joga no mar e está resolvido o problema. Eu sou hebreu. O Deus Todo-Poderoso, eu sirvo a Ele. Os homens disseram: como é que você faz isso conosco? Como é que você, em desobediência, vem para dentro do nosso barco? Quando você está em desobediência, queridos,
e você transita no meio da igreja, você gera problema na igreja. Quando você está em desobediência e transita no meio de uma empresa, você gera problema na empresa. Você gera problema na família, em todos os lugares que você for, porque você está em desobediência. Aonde você for, você vai gerar prejuízo. Aonde você for, você vai ter danos. E eu quero dizer que Deus está aqui para alinhar o meu e o teu coração. Eu sei que isso não é uma palavra que vai dar muito glória a Deus. Eu sabia hoje que a galera ia dizer, o pastor hoje não está muito empolgado, não. Para pregar a vitória para a gente. Mas isso é uma vitória muito grande. Você aprender a compartilhar da salvação que você recebeu. Você aprender a ter uma dimensão tão grande da graça de Deus, que você fica olhando assim e diz assim, meu Deus, aquela nação, aquele povo, aquela pessoa merecia uma bola de fogo de Deus na cabeça assim. Ela merecia. Porque ela é ruim, ela é mau, ela é egoísta, ela é maldizente, ela é perversa. Mas Deus quer estender a graça dela. Deus quer estender a graça a ela. E Deus quer usar a minha, a tua vida. Deus quer usar a vida da igreja. Eu digo para você, essa mensagem não é uma mensagem pessoal, é uma mensagem coletiva. Jonas representa a igreja de hoje. Jonas representa a igreja de hoje. Uma igreja dura, uma igreja nacionalista. O povo é só meu, Deus é só nosso. Deus é só do povo de Israel, dos eleitos do Senhor. Não adianta a gente sair para ir para pregar. Tem gente que diz, não adianta nem a gente criar um programa numa rádio, irmão, que não vai aumentar o número dos salvos. Absurdo. Absurdo. Diga assim, ao Senhor pertence a salvação. Eu não sei quem são os salvos. Você sabe? Você sabe quem Deus quer salvar? E por que você limita a graça de Deus para alguém? Porque Deus muitas vezes toca no teu coração e diz, fala do meu amor para ela. E você olha assim e diz assim, mas ela é tão pecadora. Ela é tão dispersa. Ela é tão carnal, ele é tão carnal. Eu não vou nem perder meu tempo. Jonas. Sentimento de Jonas. Coração de Jonas. Igreja que tem um coração de Jonas não permite Deus agir com a graça dele. Não dá lugar, não tem lugar para Deus agir com a graça dele. Aí o Senhor diz, Jonas, a minha prioridade é vidas. Jonas, a minha prioridade é vidas. Jonas, a minha prioridade é vidas. E essa deve ser a minha e a tua prioridade. Vidas. Que a gente pare de olhar mais para as coisas e valorize mais as pessoas. Eu peço perdão quando desagradei qualquer um por coisas. Porque em primeiro lugar está a vida. Em primeiro lugar está a minha vida, a tua vida. Em primeiro lugar está a nossa vida. Não as coisas. Não o dinheiro, não os bens. Não nenhuma outra relação de posse. Em primeiro lugar está a vida. Que o nosso coração seja redirecionado à prioridade de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor pode contar comigo e contigo. O Senhor pode contar comigo e contigo. Você vai se mover na igreja por vidas. Você vai se mover na igreja por vidas. Você vai contribuir na igreja porque a igreja soma com vidas. Você vai investir no reino porque a igreja soma com vidas. Amém, queridos? Porque o nosso objetivo é cuidar de vidas. Nosso objetivo é trabalhar naquilo que Deus ama. E Deus ama vidas. A prioridade de Deus é a obra da sua criação. Cuide dos animais.
cuide das plantas, porque é vida. Mas nunca substitua a vida humana, ou não tente humanizar um cachorro, porque ele nunca será humano. Ele será um cachorro. O cachorro não vai para o céu, e nenhuma planta vai para o céu. Mas uma vida humana, um ser humano, ele pode ir para o céu, ou pode ir para o inferno. Então priorize vida, ame vidas, porque nós temos que entender que isso é a prioridade de Deus. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus.